como o sol. Mas é o seguinte, se você quiser participar da nossa lista de transmissão, nós temos uma comunidade no WhatsApp, uma comunidade, é lá no WhatsApp que acontece tudo, tá bom? Hoje nós falamos de sorteios, lá nós compartilhamos conteúdos teológicos, conteúdos bíblicos. Lá eu compartilho com a nossa comunidade alguns livros digitais, tá? Então, se você quiser participar, eu vou deixar o número do WhatsApp, tá? O DDD 12 para quem está de fora de São José dos Campos, tá? DDD 12, e o telefone é 991 88 3444. 991 88 3444. Parece que voltou. Tá. Aqui no YouTube, aqui eu tô acompanhando aqui no YouTube. Tá voltando aqui. Mas vamos lá. Vamos fazer hoje estudar, né? Fazer esse estudo hoje. Qual é o seu propósito de vida? Tá? Trazendo aqui um texto bíblico base de Jeremias 1, do 4 ao 7. Vamos ver se vai aqui. Ainda não. Aí, agora foi. Então diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 1, do 4 ao 7. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então aqui é Deus falando para Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações, tá? Ou seja, para as nações, te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Algumas versões dizem: ainda sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Bom, então nesse texto aqui, eu queria compartilhar com você um ensinamento, tá? Um ensinamento de que, assim como Jeremias nasceu com um propósito específico, assim como Jeremias, ele nasceu para ser profeta. Deus falou muito claro para Jeremias quando ele ainda era uma criança, dizendo assim: olha, você nasceu para ser profeta para as nações. Você nasceu para profetizar as nações. Aqui para mim tá bloqueado ainda. Eu vou tentar sair e voltar de novo. Então, Deus está falando para ele assim: o seu propósito de vida é ser profeta. Você nasceu para isso. Você nasceu para cumprir esse propósito, tá? O seu propósito é ser profeta para as nações, tá? Aí a minha pergunta para você é a seguinte: será que esse propósito, né, que Deus estabeleceu foi só para Jeremias? Será que somente Jeremias foi que nasceu com um propósito específico? Pensa nisso. Será que foi só ele que foi escolhido, pensado para cumprir um propósito antes de nascer? Ou será que isso é algo estendido para todas as pessoas? Ou será que todas as pessoas nasceram com uma missão para cumprir nessa terra? Ou será que todas as pessoas nasceram para cumprir um propósito específico estabelecido por Deus? Tá? Então Deus falou muito claro, dizendo assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Tá? As nações te dei por profeta. Okay? Esse era o propósito da vida de Jeremias, ser profeta para as nações. Você nasceu com um propósito específico.
Tá? Então você nasceu com um propósito específico. Nós precisamos entender que nascer com um propósito, nascer com uma missão, nascer para cumprir um chamado, não foi um privilégio apenas de Jeremias. Todos nós nascemos para cumprir um propósito aqui nessa terra. Você foi um projeto de Deus. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu com o seu temperamento, a sua natureza. Você não nasceu com as habilidades que você nasceu por acaso. Você tem essas habilidades, você tem esse tipo de inteligência, você tem essas características por causa do seu propósito, para cumprir o seu propósito, certo? E isso não é algo que é apenas reservado ou especial para alguns. Todos nós, você nasceu com propósito, tá? Agora vamos ver uma palavra do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Olha o que ele diz, ó. Gálatas, capítulo 1, versos 15 e 16. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Isso aqui é muito importante que você entenda a expressão de Paulo, ó. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou. Ou seja, ele estava dizendo que Deus já tinha separado ele antes dele nascer, quando ele ainda estava no ventre, para cumprir um propósito. Ele está dizendo, eu fui separado por Deus para cumprir um propósito. Fui separado desde o ventre e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para quê? Qual que é o propósito dele? Para que o pregasse entre os gentios. Então ele entendeu que o propósito da vida dele, ele nasceu e foi separado por Deus desde o ventre da mãe dele, para quê? Para que pregasse Jesus entre os gentios. Ele fala, eu não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então o que Paulo está dizendo é que quando ele nasceu, ele foi separado por Deus, mas houve o tempo em que Deus resolveu revelar Jesus a ele. Então, a partir do momento que aprouve a Deus revelar Jesus a ele, é isso que ele está dizendo, revelar Jesus a Paulo, né? Então, a partir daquele momento que ele entendeu que o propósito da vida dele era pregar Jesus aos gentios, ele fala, eu não consultei ninguém, não consultei carne e sangue, que ele está falando, eu não consultei, não pedi autorização para ninguém, eu simplesmente fui lá e preguei, tá? Nem voltei para Jerusalém, nem fui procurar os apóstolos, mas fui para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. É isso que ele está dizendo. Então, o propósito da vida de Paulo, pelo qual ele mesmo declara que foi separado desde o ventre da mãe dele, foi para que ele pregasse Jesus para os gentios. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Você nasceu porque você é um projeto de Deus. Você entende isso? É muito importante que você entenda isso. Você nasceu porque você é um projeto de Deus. Nesse momento, esse tempo que a gente está vivendo, né, onde tantas pessoas estão partindo, onde tantas pessoas estão indo embora, né, nessa pandemia, né, com o vírus que a gente está aí presenciando, né, tantas pessoas. Semana passada, um amigo também partiu, um amigo conhecido, né, um amigo próximo a mim, e a gente fica pensando, né, algumas coisas, a gente começa a refletir algumas coisas. Eu não sei você, mas quando alguém próximo da gente parte, e a gente fala, nossa, eu estava com essa pessoa, eu estava com ela semana passada, e de repente a pessoa não está mais, de repente, né, alguns dias de diferença, a pessoa fica doente,
vai para o hospital, não volta, e a gente começa a refletir sobre algumas coisas. E a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão é de que existe uma outra vida além dessa aqui. A existência não termina na morte. Segundo o que a palavra de Deus nos afirma, a existência do ser humano não acaba na morte, certo? Ela continua após a morte. Nós somos seres, nós não somos seres humanos, olha só, nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então a morte, ela é apenas o término de um ciclo e o início de um novo ciclo. Segunda coisa que a gente começa a refletir quando as pessoas próximas a nós começam a partir, é que a vida é um sopro, de fato, como diz a palavra de Deus. A vida é um sopro, é um conto ligeiro. Nós somos extremamente frágeis. Esse corpo, essa matéria é algo extremamente frágil, extremamente fraco, né? Qualquer batida, qualquer acidente, num local específico, nós partimos. Então, a vida é rápida, é frágil. Terceira coisa que nós precisamos refletir. Primeiro é que existe uma continuação. Segundo é que a nossa vida aqui é rápida, é passageira. E terceiro é que nós precisamos cumprir o nosso propósito enquanto estamos aqui. Precisamos cumprir o nosso propósito. Você precisa fazer essa vida valer a pena. Entende? Sabe por que eu estou aqui agora? 18 e 38. Nessa terça-feira, eu estou aqui às 18h38. Eu podia estar na minha casa, eu podia estar com os meus filhos, podia estar me preparando para o culto que vai ter daqui a pouco, o culto de ensino, mas eu vim para cá compartilhar com você essa palavra. Sabe por quê? Porque eu estou cumprindo o meu propósito. Eu estou compartilhando com você uma informação bíblica, um texto, um ensinamento bíblico. Eu estou aqui cumprindo o meu propósito, fazendo a vida valer a pena. Você não nasceu por acaso, você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Olha isso aqui, João, isso aqui não é frase de efeito não. Olha o que é a palavra de Deus que diz, João 1:12-13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu porque você é um projeto de Deus. E você precisa descobrir por que você está aqui. Você precisa descobrir por que você nasceu, por que você está aqui nessa terra. Você entende? A vida passa a ganhar um sentido de existir. A vida passa a ganhar um novo sentido quando você descobre por que Deus fez você nascer, por que Deus permitiu você vir ao mundo, porque Deus te deu as características que você tem. Você começa a entender que a sua vida, ela tem sim um sentido, mas ela começa a ganhar um sentido quando você descobre o seu propósito. Descobrir o seu propósito fará com que sua vida ganhe sentido, né? Eu apenas adiantei o que eu já ia falar. Então, você precisa descobrir o seu propósito, descobrir por que você nasceu, descobrir qual é o projeto que Deus tem com você, e então a sua vida ganhará sentido. Por que tem muitas pessoas que elas, veja bem, elas colocam o sentido da sua vida, às vezes,
nos filhos. Às vezes colocam o sentido da sua vida na família. Preste bem atenção. Ela vive para os filhos, ela vive para a família. O sentido da vida dela é cuidar dos filhos, é criar os filhos, é dar tudo que os filhos precisam. Os filhos são o sentido da vida dela. Aí o que acontece? Os filhos casam e vão embora. Ou então Deus permite que um filho parta dessa vida. O que acontece? Ela perde o sentido da vida. Muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas não conseguem superar o trauma. Por quê? Porque fazia dos filhos o seu sentido de vida, o seu propósito de vida. O propósito era cuidar dos filhos. Tem pessoas que fazem o sentido da sua vida o dinheiro, e elas vivem atrás de dinheiro. Elas vivem 24 horas em função de ganhar dinheiro. Só que muitas delas até conseguem chegar num patamar de riqueza, de independência financeira, mas quando ela coloca o sentido da sua vida no dinheiro e ela alcança o dinheiro, o que acontece? Perdeu o sentido. Ou então ela vive angustiada e amargurada com medo de perder o dinheiro que ela tem, porque o sentido da vida dela são as riquezas, é o dinheiro. Outras pessoas é a carreira. Outras pessoas, o sentido da vida delas, eu não sei se você conhece pessoas assim, tá? Mas eu conheço que o sentido da vida delas, sabe quem é? É o time de futebol que ela torce. Ela tem o sentido da vida dela pelo time de futebol. E aí ela, onde o time vai, ela vai junto, ela mata, ela é capaz de tirar a vida de alguém em nome do time de futebol dela. Porque a outra pessoa, um adversário, torce para um time diferente do que ela torce, e o que ela faz? Ela é capaz de agredir, de cometer violência, porque o sentido da vida dela é um time de futebol. Qual que é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Você precisa descobrir o seu propósito para que a sua vida ganhe um sentido. Para que a sua vida ganhe um sentido. A gente está ao vivo aqui e o meu controlinho acabou de acabar a pilha. Descobri que o meu controle acabou de acabar a pilha. Bom, é o seguinte, eu vou pedir ajuda aqui para a técnica. Herbert? Acabou a pilha do meu controle. O programa ao vivo é assim mesmo. Falhas técnicas. A gente já vai encerrar aqui, ó. Salmo 139, versos 15 e 16. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha o que Davi está falando. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Descubra o seu propósito e a sua vida ganhará um sentido para existir. Mas então, tudo que vai acontecer conosco já está pré-determinado e não temos livre-arbítrio? Talvez ouvindo isso, pastor, se eu tenho um propósito, se eu nasci com um propósito, se Deus já estabeleceu o que Ele quer que eu cumpra nessa terra, isso significa que nossa vida já está toda pré-estabelecida, pré-determinada, e não há nada o que eu possa fazer para não cumprir esse propósito? Ou seja, já estamos vivendo o propósito de Deus e não temos direito de escolha. Será que é isso que a Bíblia fala? Vamos ver. 2 Samuel 7, do 12 ao 14, são palavras de Deus, o próprio Deus falando
para Davi, perdão. O próprio Deus falando para Davi, tá? Dizendo assim, ó: quando teus dias forem completos, Deus dizendo a Davi, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Deus falando para Davi: Davi, quando você dormir com os teus pais, quando você morrer, eu vou fazer de você levantar um, tá, da tua descendência, que sairá das tuas entranhas, e eu estabelecerei o seu reino. Próximo. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ou seja, Deus estava falando de quem? De Salomão, certo? Deus estava falando de Salomão. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Agora vem o texto chave, a parte chave do texto, que diz assim, ó: e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Deus estava dizendo assim: Davi, eu estou estabelecendo um propósito para Salomão. Salomão vai nascer com um propósito. O propósito da vida de Salomão vai ser estabelecer a minha casa, edificar uma casa ao meu nome. Esse vai ser o propósito que eu tenho para a vida dele. Mas existe a possibilidade, dele não querer esse propósito. Existe a possibilidade dele escolher não cumprir o propósito. Então, se ele vier a transgredir, ou seja, há uma possibilidade dele não querer cumprir o meu projeto, aí Deus está falando: eu castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Ou seja, se ele não quiser, ele vai sofrer as consequências da escolha dele. Livre arbítrio. Ou seja, você precisa primeiro descobrir o propósito e depois você precisa aceitar e escolher cumprir o seu propósito. Bom, último slide. Como descobrir o meu propósito? Pastor, então tá, eu já entendi que eu tenho um propósito. Já entendi que eu nasci para cumprir um chamado aqui. Já entendi que Deus estabeleceu e que Deus me chamou desde o ventre da minha mãe para cumprir um projeto. Então, como eu faço para descobrir o meu propósito? Como eu faço para saber que propósito é esse? Já que nunca ninguém tinha me falado isso. Como é que eu faço para saber? A resposta para essa pergunta vai ser na próxima terça-feira. Tá? Na próxima terça-feira nós vamos falar sobre como você descobre o seu propósito. Então, antes de nós encerrarmos essa transmissão, eu vou fazer aqui o sorteio, tá? Que eu prometi lá na nossa lista de transmissão. Aqui, ó, sortear esse fone aqui, tá bom? Então, como que, só para você que não está participando do sorteio, não estava nem sabendo que tinha esse sorteio, vou explicar para você. Eu pedi para o pessoal da nossa lista de transmissão, para a nossa comunidade lá do Instituto Ruach, no WhatsApp, para eles compartilharem comigo 5 contatos. Eu falei: gente, eu quero espalhar essa mensagem, eu quero alcançar mais pessoas. Então, se vocês puderem, compartilhem comigo 5 contatos de vocês, e quem, engajar comigo, quem abraçar esse projeto comigo, eu vou sortear, tá? 3 fones de ouvido, tá? Como esse aqui. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ler aqui rapidinho o nome das pessoas que estão participando do sorteio, tá? Eu vou levar um minutinho para ler. Se por acaso, porque eu sou ser humano, sou falho, pode ser que eu esqueci de alguém, tá bom? Então, se por acaso eu esquecer de algum nome, esquecer o seu nome, você fala para mim assim: pastor, eu falei, eu mandei o contato lá, o senhor não falou o meu nome, tá? Se por acaso eu esqueci de você, eu vou pedir para você me mandar a mensagem lá no WhatsApp, e eu vou te dar um fone de ouvido, se caso, tá bom, eu esquecer de colocar o seu nome aqui. Então,
Rose Marques, do Jardim das Indústrias, a Rogéria, do Imperial, a Denise, lá de Florianópolis, a Denise está participando, Maria José, minha mãe, também mandou os contatos, lá de São Vicente, está participando, Rodrigo Lopes, Rayane Lopes, Riquelme Santos Oliveira, ambos de São Paulo, a irmã Érica Lino, aqui de São José, o missionário Estevão de Taubaté, o Samuel de Jacareí, nosso aluno de capelania, a irmã Alexandra, lá do Jardim Humaitá, em São Vicente, a irmã Ciara, também de São Vicente, a irmã Andréia, do Rio de Janeiro, a irmã Graça Castro, de Cubatão, pastor Alex Costa, a irmã Osana, de São Vicente, o irmão Daniel, de Fortaleza, no Ceará, o irmão Edivaldo, de São José dos Campos, a irmã Rosimara, também a nossa irmã Rose, aqui de São José, o irmão Wagner Gonçalves, de Igaraçu, no Pernambuco, também mandou os contatos, a irmã Janete, que da sede, Maria de Lourdes, da cidade de Guarda-Mora, em Minas Gerais, a missionária Mércia, aqui de São José, missionária Isabel, da Ágape Monte Rei, Maria de Lourdes, do Rio de Janeiro, também está participando, a Severina, de São Vicente, do bairro Humaitá, o Luiz Marcos, do Rio de Janeiro, a Edilene, da Ágape Sede, Paulo Renato, de Itajubá, Geneilson, Rio das Ostras, Isabel, aqui do Jardim das Indústrias, Renato Gomes, do Rio de Janeiro, Rosana Pinho, também do Rio de Janeiro, Ângela Maria, da Ilha do Governador, também do Rio de Janeiro, Valnei Rodrigues, da cidade de São Vicente, evangelista Dircineu, do Novo Horizonte, aqui de São José, a Sueli, da cidade de Conde, tá? Diácono Orleans, de Fortaleza, pastor Williams, de São Vicente, missionária Débora Santana, o Antônio, de São Paulo, o Flávio, de Mamanguape, na Paraíba, pastora Isabel Varela, de São Vicente, Natanael, da Ágape Sede, a irmã Maria, de São Paulo, a Maria Aparecida, aqui de São José dos Campos, pastor Samuel Gabriel, a Ana Lúcia, de São Vicente, o Kennedy, de Minas Gerais, irmão Kennedy, pastor Tiago Montieri, de São Paulo, Josefa, que é da cidade de Conceição do Araguaia, lá do Pará, também está participando, presbítero Flávio, aqui da cidade de São José dos Campos, do bairro Galo Branco, pastor Roberto Gonçalves, de Jacareí, o Davi, da Ágape Imperial, Maria de Fátima, de Patos de Minas, lá de Minas Gerais, a Viviane, da cidade de Itapemirim, no Espírito Santo, o Davi Prudente, de Botucatu, a Rose Leal, de Porto Seguro, na Bahia, Luiz Alberto, do Rio de Janeiro, a Seonita Cunha, também do Rio de Janeiro, o Cristiano César, de São Paulo, e a Daniele, do Rio de Janeiro, e o Cleiton Ferraz, de Caraguatatuba. São esses os nomes que estão participando, tá, do nosso sorteio. Então, vamos aqui, 1 minuto. Herbert, fala para mim um número de 1 a 63. De 1 a 63. Ai, meu Deus. 45. 45. O Herbert nem viu a lista aqui, tá? Nem viu a lista. 45, ó. Primeiro é Maria, de São Paulo. Parabéns, Maria. Final do telefone 8965. Maria ganhou o primeiro. Outro número, Herbert. Eu não posso falar porque eu sei os nomes ali. 22. 22. Essa é a mais nova forma de fazer sorteio na internet. 22. Deixa eu ver quem que é o 22 aqui, ó. A Maria de Lourdes, lá da cidade de Guarda-Mora, em Minas Gerais. Também ganhou o fone. E último número, de 1 a 63. 33. 33. 33. A Rosa Pinho, do Rio de Janeiro, também ganhou o fone. Deus abençoe a vida de vocês. Ó, se você quiser fazer parte da nossa lista de transmissão, ó, anota esse telefone aí, DDD 12, para você que é fora de São José dos Campos, 991883444. 991883444, e você vai fazer parte da nossa comunidade, da comunidade Ruach. Querido,
Um forte abraço, até a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Graça e paz. A paz do Senhor, povo de Deus, evangelista Marcos Souza. Meus irmãos, quero passar aqui para fazer os meus agradecimentos ao pastor Paulo Damasceno do Instituto Ruach, que nos ministrou este curso maravilhoso de capelania. Eu pude aprender muito, meu coração se alegrou muito com o trabalho de capelania a qual foi nos explanado durante aquele curso. Meu coração ficou voltado para o trabalho de capelania. Então eu cheguei em casa, contei tudo para minha esposa sobre o trabalho e fiz até planos com a minha esposa sobre o trabalho de capelania. Você que não adquiriu esse curso, passa a adquirir esse curso, que vai ser bom para o teu ministério, vai ser bom para a tua igreja. E eu fiquei maravilhado com os conteúdos do Instituto Ruach. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e abençoe o Instituto Ruach e o trabalho aí do pastor Paulo Damasceno. Deus abençoe, um forte abraço.